sobre os impactos fiscais do projeto de isenção do imposto de renda, a gente conversa agora com André Galhardo, que é economista-chefe na análise econômica. André, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kobayashi, boa tarde a todo mundo que nos assiste. André, eu quero já entender de você a viabilidade da aprovação desse projeto, é a prioridade do governo, há muitas outras pautas em voltas ali que podem ser objeto de negociação para que isso vá adiante, a discussão toda em relação à compensação. Como é que você está vendo o momento do PL da isenção? Bom, Kobayashi, é impossível não fazer um comentário sobre o próprio Arthur Lira, né? De fato, o Lira tem razão. O Senado perde força, né, porque resgataram um projeto de 2019, eu tinha visto aqui um PL também de 2021, e o parecer é a partir de projetos que já estão no Senado há muito tempo. Mas é bem estranho, né, que a Câmara dos Deputados tenha finalmente vai pautar o projeto para ser discutido e aprovado no dia 1º de outubro, justamente depois que o Senado se movimentou e trouxe à tona um projeto parado há tanto tempo. Isso é prioridade do governo, deveria ser de qualquer governo, né? O Brasil consegue a proeza de transformar um imposto que deveria ter um caráter progressivo, ou seja, que cobra mais de que tem mais, obedece ao princípio da capacidade contributiva. Ele transforma nosso país transforma o imposto progressivo no imposto regressivo. É obrigação do governo atualizar essa tabela de imposto de renda anualmente, sobretudo depois de um processo inflacionário que nós tivemos depois da pandemia. Então, de modo geral, a prioridade do governo deveria ser deste e de qualquer outro governo. É parte, como disse o Arthur Lira no videocast mostrado por vocês, é uma outra parte da reforma tributária. Não adianta apenas simplificar a nossa carga tributária, os nossos tributos, de modo geral, isso é importante também, mas não adianta, a gente precisa avançar em reformas que melhoram o ambiente, de modo geral, e tragam um pouco mais de justiça tributária, com essa questão de diminuir os impostos indiretos, que normalmente são impostos regressivos, como o ICMS, que é o imposto estadual, e partir mais para impostos que incidam sobre renda e patrimônio, e fugir dessa questão, né, Kobayashi, de nós contra eles, não é penalizar quem ganha dinheiro, mas tornar o sistema tributário brasileiro um pouco mais justo, que de justo ele não tem nada. André, eu vou trazer para a nossa conversa o Luiz Augusto Durso, ele vai te fazer a próxima pergunta. Boa tarde, André. Prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan nessa tarde, na Fast News. André, pelo seu comentário, me parece então que você é a favor do imposto progressivo que cobre mais de quem recebe mais e menos de quem recebe menos. Com relação a esse PL, o PL da isenção, ele realmente traz esse viés? Ou em partes, ou ele resolve essa questão? Porque você falou com relação a essa sua defesa e criticou o PL, mas por que ele não é desta forma? Por que ele não é progressivo? Muito bem. Na verdade, talvez, Durso, boa tarde para você também, primeiramente. Talvez eu não tenha falado tão corretamente aqui. A minha crítica é nessa demora em atualizar a tabela do imposto de renda. Então, eu acho que sim, ele vai nessa direção, esse PL, a aprovação seja do projeto da Câmara ou do Senado, ele vai nessa direção, ele torna o imposto de renda um pouco mais progressivo do que ele é atualmente. No entanto, de modo geral, né, minha crítica é essa demora em atualizar a tabela do imposto de renda e, claro, né, não adianta também mudar o imposto de renda e ser tão penalizado por uma cadeia de tributos que onera muito pequenas empresas e consumidores de modo geral. Então, é um avanço, um pequeno avanço e muito ainda que a gente precisa fazer para tornar o sistema tributário mais justo, vamos dizer assim. E ele torna esse projeto, ele caminha nessa direção não apenas para atualizar o imposto de renda e tornar isento aqueles que ganham até R$5.000, hoje são 2 salários mínimos, um pouco mais de 3.000, e tirar um pouco do peso do imposto de renda anual sobre aqueles que ganham até 7.350, isso é uma parte dos ganhos que esse projeto de isenção traz, mas também o impacto fiscal, pelo menos prometido, existem estudos sobre isso, é que
ao deixar de arrecadar, o governo criaria um problema fiscal. Isso não vai acontecer porque o PL prevê um aumento de imposto para quem ganha mais. Cerca de 10% de imposto de renda retido na fonte para quem ganha acima de R$50 mil por mês em lucros, e 10% sobre rendimentos anuais superiores a R$1.200.000, né? E um esforço, eu reitero, ainda a gente precisa ver como a coisa vai funcionar de fato, mas um esforço para que não haja bitributação, que é outro problema gravíssimo do regime, do sistema tributário brasileiro. Aí as empresas, mesmo que alcancem esse faturamento de R$50 mil em lucros mensais, ou e também, né, não é o e também, 1,2 milhão anual, o governo calculará o que já foi pago com imposto de renda de pessoa jurídica, incidente sobre pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Então, há um esforço, tira um pouco de quem ganha menos, inclui o pagamento, né, esse rombo que seria deixado por essa atualização será pago integralmente, ou pelo menos é assim que pretende o governo, será pago integralmente por quem ganha mais. Essas empresas e empresários que faturam 50 mil acima de 50 mil mensais para imposto retido na fonte e acima de 1,2 milhão para rendimentos anualizados, aquele imposto que a gente paga anualmente. André, agora essa cobrança a mais dos impostos de quem ganha mais é o suficiente para compensar a renúncia de arrecadação? Porque parece que esse tem sido o grande ponto de debate no Congresso e que tem travado a evolução do projeto no Congresso Nacional, né? Que é de onde vai sair a compensação para a renúncia de arrecadação, porque a oposição principalmente quer que a compensação seja por redução de gastos e a base governista pensa em arrecadação de impostos de outras maneiras. E aí, como é que você vê essa celeuma? De fato é uma celeuma, né, Kobayashi? Você tem razão. Primeiro que há uma espécie de insegurança. Se de fato essa cobrança de quem ganha mais será suficiente para compensar as perdas arrecadatórias daqueles que vão deixar de pagar, a população que recebe menos. Então isso está na mesa, eu disse até na minha resposta anterior. De fato existe uma tendência do governo, até porque o Congresso também não colabora, vamos dizer a verdade, de fazer uma reforma fiscal, não tributária, fiscal, mais pelo lado da receita. E embora boa parte das mudanças do ponto de vista da receita sejam necessárias, principalmente aquelas que foram feitas em 2023, é claro, o Haddad sofreu muitas críticas, mas muitas das mudanças que foram feitas foram mudanças necessárias, existe esse entendimento parcialmente correto, vou dizer por quê, mas parcialmente correto, que o governo tem se esforçado muito mais em aumentar a arrecadação, em resolver o problema fiscal via aumento de tributos do que pelo lado da despesa. Quando eu falo parcialmente, é que o Congresso também não colabora. Quando você manda projeto para lá que mexe em interesses empresariais, de alguns lobbies que a gente tem, isso acaba emperra lá e as matérias são desidratadas, como normalmente acontece aqui no Brasil. Então, de fato, existe esse olhar para o governo e essa desconfiança de que talvez essa compensação não seja grande o suficiente. Mas o governo vai ter que fazer o que tem feito. Não existe um descontrole fiscal, mas existe um problema de médio e longo prazo. A gente vai ficar com um espaço cada vez menor para investir, para fazer um movimento que busque uma melhora na competitividade, no sistema de produção aqui do Brasil, porque cada vez mais as nossas despesas serão travadas pelo novo arcabouço fiscal e a gente não pode aumentar imposto de qualquer forma, de qualquer maneira ou para sempre. Então, o governo haverá de fazer qualquer mudança a partir do ano que vem, bloqueios, contingenciamentos, que essa é outra grande crítica. A gente tem cumprido as metas do arcabouço fiscal muito a partir desse esforço pontual. Olha, as despesas ficaram maiores que as receitas, então eu vou lá e corto gastos em alguns ministérios, em algumas áreas do governo, e isso resolve o problema pontualmente, mas não resolve o problema de forma estrutural. Essa é uma das críticas. Agora, Koba, só para concluir meu raciocínio aqui,
Infelizmente, tem essa questão da discussão, não é tão simples quanto parece, a gente precisa fazer conta, não podemos trocar os pés pelas mãos, mas infelizmente aparenta, apesar da fala do Arthur Lira no começo dessa matéria, aparentam questões políticas, né? Porque demora tanto tempo, tanto o Senado, que agora se mexeu, a própria Câmara, tanto tempo. Se o projeto inicial tinha sido votado em março, os caras votaram a PEC da blindagem recentemente, não queria entrar nesse tema, mas veja, é questão de prioridade. E eu volto a dizer, isso não é a favor do governo Lula. Todos os governos deveriam atualizar a tabela do imposto de renda com responsabilidade fiscal, é verdade, mas sem tanta demora como tem acontecido sobretudo por parte do Congresso. André, eu vou mudar de tema agora, eu quero aproveitar a sua participação conosco aqui, vou trazer uma outra notícia, porque eu quero também a sua opinião do impacto disso na economia, porque o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que o governo está de olho em setores que estariam abusando de recuperações judiciais. Fernando Haddad afirmou que o Ministério está analisando a quantidade de pedidos de recuperação e o ministro chamou de abuso da medida em alguns setores e garantiu que há uma avaliação nesse sentido. A recuperação judicial é um mecanismo que permite a empresas em dificuldades financeiras reorganizarem as dívidas e operações para evitar a falência. Durante esse processo, a companhia ganha um prazo para suspender cobranças e renegociar compromissos, mantendo as atividades enquanto busca se tornar viável novamente. Apesar das suspeitas, o ministro disse também que o aumento da procura pode estar diretamente ligado ao aumento da taxa de juros, a Selic, atualmente em 15% ao ano. Tá aí, quero sua análise sobre essa manifestação do ministro da Fazenda, André, criticando o aumento da procura por recuperação judicial. Será que ele está criticando a causa e está deixando de ver o sintoma ali, que é, se tem mais empresas buscando recuperação judicial, é que o negócio não está bom para as empresas, não é isso? Ou não? De fato, Kobayashi, eu tenho falado muito disso ao longo dos últimos anos. A gente tem um nível recorde de pedidos de recuperação judicial e eu não quero restringir a minha análise apenas a isso, mas como o próprio Haddad citou e você trouxe para a mesa aqui... Após Eduardo... A taxa básica de juros, ela está no nível mais alto, nominalmente falando, no nível mais alto em 19 anos. É claro que não é só isso, de novo, eu não quero restringir a única coisa, o único problema é a taxa de juros, mas é o nível mais alto em 19 anos. O Brasil tem hoje a maior taxa real de juros do mundo. E em relatório de política monetária divulgado nessa semana pelo Banco Central, os membros do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, projetam que a inflação brasileira só convergirá para o centro da meta, que atualmente está em 3%, no primeiro trimestre de 2028. O que falta mais a gente fazer para fazer essa inflação convergir para o patamar mais baixo? Eu reitero aqui, Kobayashi, é uma questão polêmica. Nós não estamos num quadro de descontrole fiscal. O governo tem tido dificuldade, sim, de demonstrar, de deixar mais transparente o intento de corrigir a trajetória das despesas de forma estrutural. No entanto, em que pese os ajustes pontuais que não resolvem o problema do Brasil, nós cumpriremos muito provavelmente o que está previsto no arcabouço fiscal deste ano e no ano que vem. Mas, de novo, não resolve até o final do ano que vem, de forma estrutural. E isso é normalmente uma justificativa usada para manter a taxa de juros lá em cima, em 15% ao ano. E aí, voltando para a sua resposta, 15% tem prejudicado muito as empresas, por exemplo, do varejo, pegar crédito, e não é crédito a 15%, a Selic sobe, o crédito na ponta sobe mais rapidamente, de forma mais aguda para empresas e consumidores. Então, nós estamos num nível insustentável de crédito no Brasil e sim, uma parte importante das recuperações judiciais pode estar associada a esse encarecimento do crédito, que tem sido nocivo para a empresa brasileira. E tem uma outra questão, Kobayashi. Boa parte das empresas que estão pedindo recuperação judicial, entraram em falência ao longo dos últimos anos, está ou totalmente ou indiretamente ligada ao setor agrícola. O preço dos insumos, como os fertilizantes, triplicou, mais do que triplicou de preço depois da guerra na Ucrânia, que começou em 2022. A desvalorização cambial que aconteceu até o final do ano passado, esse ano está tudo bem, o Brasil é uma das melhores moedas em termos de valorização em relação ao dólar do mundo, mas a desvalorização vista durante quase todo o ano passado encareceu ainda mais esses fertilizantes e ao mesmo tempo em que você viu os insumos subirem de preço,
o preço das commodities que o Brasil vende, como a soja, o milho, o algodão e diversas outras commodities agrícolas, o preço ficou relativamente estável, com algumas exceções como o café ou o açúcar, por exemplo. Então, menos receita, mais custo, crédito caro. Talvez seja importante olhar para essa conjuntura econômica brasileira. A gente cresce, mas no geral a gente tem muitas dificuldades para enfrentar no dia a dia. Perfeito. Quero agradecer aqui o André Galhardo, economista, sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan, nos ajudando a entender melhor o cenário econômico do país. André, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima.